Vamos marcar aí 100% o que Deus quer com você nessas visões. Então, o que significa as visões do Apocalipse? Então, nós temos aqui as 12 visões que nós listamos de maneira didática para você não se perder nos capítulos. Então, capítulo 1, quem é Jesus? Aparece a descrição de Jesus. Eu sempre quis saber como é que é Jesus. Mas a descrição lá é uma descrição poderosa, né? Não é a descrição cabelos ondulados, olhos amendoados, né? Queixo quadrado. Isso é a descrição, né? Nunca ninguém deu uma descrição física de Jesus, não podia ter dado, né? João, todo mundo aí, ninguém deu. Mas João deu no Apocalipse. Olhos como chama de fogo, né? Pés como latão reluzente, os cabelos alvos como a lã. Ele deu uma descrição poderosa e você vai saber espiritualmente quem é Jesus, capítulo 1. 2 e 3, 7 igrejas, os vencedores. Depois, Apocalipse 4, a visão do trono. Apocalipse 5, 7 selos. Depois, 7 trombetas, a mulher e o dragão, a besta, a grande tribulação, 7 taças, a Babilônia, depois só alegria. Casamentos do Cordeiro, milênio e Nova Jerusalém. Amanhã eu vou falar então da Nova Jerusalém, mas a nosso périplo aí escapou a quinta visão que eu preguei no domingo. Vamos falar então hoje da quinta visão, quem é digno. Digno do quê? Digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Você vê que o número 7 está muito presente no Apocalipse, porque tem lá 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 Espíritos de Deus, 7 olhos. Por que o número 7 é tão presente? 5 vezes pelo menos. As 7 igrejas, né? Por que é tão presente o número 7? Porque ele representa um ciclo completo. E se você quer coisas completas, tem que começar com a luz e terminar com o descanso. Esse é o ciclo do 7 da criação. Primeira coisa que ele criou, luz. E no 7º dia, o descanso. Você tem luz e tem descanso, você está no ciclo de Deus. Você está enxergando e você está resolvendo todas as coisas. Porque a luz do primeiro dia, ele vai trazer o quê? Separação, chamou a existência a porção seca, ele colocou a planta, ele colocou os animais. Ele foi restaurando um cenário que estava completamente perdido. E o que você precisa? Restaurar o cenário que está perdido. E como você faz isso? Você faz isso resolvendo todas as coisas do seu ambiente. Então, chega no momento que passou já as igrejas, já viu o trono, e agora? Agora João começou a chorar, porque ele viu um livro que estava selado e que ninguém podia abrir esse livro e desatar os seus selos. Mas daí disse assim: João, não chora. Existe alguém que é digno. E essa palavra é tão linda. Eu gosto dessa palavra até em grego, é a palavra axios, né? Eu já usei alguns projetos, né? Axios, acho que é até um bom nome de empresa, né? Axios, né? Que significa dignidade. E a dignidade axios em grego significa capacidade do peso, de receber um peso. Vem da palavra peso. Você tem lastro, você é digno. Aquilo vem como um peso sobre você, não te enverga, você é digno. Você continua com a tua dignidade. Você é atacado, você toma rasteira, você é golpeado e você continua com a sua dignidade, com a sua estrutura sem deformação. Isso é o axios, né? É você ser digno. E não havia alguém que pudesse abrir aquilo. Mas aí vem uma resposta: olha, existe alguém. Então quem que é o digno? O digno é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, porque ele venceu. A dignidade dele foi conquistada por uma vitória. Vitória de quem? Do leão e da raiz. Então, onde começa? Começa com a raiz e vai até o leão. E qual que é a raiz que venceu e é o leão de Judá? Está ligado a, obviamente, aqui, a Davi.
ele diz: o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Qual foi a raiz de Davi? Jessé. E que tem a marca dessa raiz? Ela começa Judá, lá em Tamar. Uma pessoa que queria gerar, e o próprio Judá não deu os filhos para que ela gerasse, e ela fez uma artimanha e gerou do próprio sogro. Que loucura! Nossa, que história da Bíblia, essa história é muito ruim. Aquela história significa que Deus tinha um caminho oculto para trazer à existência aquilo que ele queria. E ele trouxe Pérez, que é o rompedor. Então Tamar ficou grávida, e quando Judá soube que ela estava grávida, assim: ó, está grávida? Ah, maldita adúltera. Ó, então manda queimar. Daí ela falou assim: olha, está aqui as provas de quem que é o pai. E Judá tinha tido uma relação, supostamente, com uma prostituta cultual no caminho. Essa história está em Gênesis capítulo 38, que quase ninguém prega. O pessoal vai até o Gênesis 37, que é a história de José no Egito, 39, aí Potifar, 40, Faraó chama. Gênesis 38, o pessoal dá um skip legal, né? Porque é um texto assim, estranho. No meio da história de José, entrar a história de Judá. Porque se você e eu fôssemos escolher alguém, quem nós escolheríamos para ser uma tribo legal? José, né, meu? O cara foi 10, né? E José vem duas tribos, Manassés e Efraim. Mas qual que é a marca da tribo de Judá? Há uma raiz. Essa raiz é aquilo que estava escondido. Mas aquilo que estava escondido como raiz é aquilo que tem uma tremenda força, que é a força do leão. Então, a raiz de Judá e de Davi, o leão de Judá, é a marca daquilo que está escondido, mas que tem uma força tremenda. O que é isso? É você. Isso é o seu potencial. Isso é a unção que Deus colocou na sua vida. Então, quando Deus ungiu a Davi, todo mundo ficou perplexo, né? Achavam que fosse Eliabe, acharam que fosse os filhos primogênitos de Jessé. Mas não, foi um filho rejeitado. Foi aquele que não estava nem na festa, nem marcou a festa quando Samuel disse: eu vou ungir alguém, eu vou ungir um dos seus filhos, Jessé. E o Senhor está escolhendo você no oculto, capacitando você na raiz, para que você se torne este leão, representando a força do Senhor. Então isso está representado em Jesus. Jesus, ele cumpriu uma vitória. E qual foi a grande vitória de Jesus? O verbo que se fez carne e a carne que se fez verbo. Na cruz, ele deixou a carne e ele passou a ser verbo. Hoje ele é palavra. Hoje ele é vida. Hoje ele abre a boca dele e dá uma enxurrada de poder sobre a tua vida. E o que eu quero que você entenda hoje, que você vai ter a dignidade de entender que ele está habitando em você. E porque ele habita em você, a sua palavra digna, ela vai mostrar nas suas trajetórias, porque esses livros dos 7 selos é o livro de todos os acontecimentos da nossa história. E ele está explicando como todos esses acontecimentos vão ser favoráveis àqueles que vão reinar com ele. Tem histórias difíceis na sua vida, tem momentos difíceis da sua trajetória. O Senhor está te explicando, o Senhor está te escolhendo para você agir com dignidade, e Ele vai reverter cenários contrários, e Ele vai colocar aquela culpa, aquela dificuldade, aquela situação, aquele desespero, aquele medo, aquela angústia. Ele vai suportar tudo isso, e foi o que Davi viveu. Pega todos os salmos, pega as perseguições, pega as dificuldades. Havia uma raiz oculta, havia um leão a ser manifesto. Por isso, aí está a marca da sua dignidade. E quando cada selo vai sendo aberto, vai sendo então manifesto o poder de Deus de julgar completamente todas as coisas para nos fazer reinar. Então, você poderia julgar a Jesus? Ah, Jesus, né? Ele foi comer na casa de Simão o leproso.
Então o cara já era leproso, né? Que era curado, né? Não estava com lepra no momento, mas ficou a marca dele, Simão leproso. E era uma pessoa rica, convidou Jesus, e quando Jesus estava na mesa com ele, vem uma mulher pecadora e joga óleo, e joga um perfume, e começa a pegar os cabelos, e beijar os pés. Você falou assim, não, Jesus não é de Deus. Esse Jesus não é de Deus, esse Jesus aí, se esse cara fosse Deus mesmo, sabia que essa mulher é pecadora. Ó, minhas dúvidas estão esclarecidas, deixa eu acabar acelerar esse jantar aqui, dispensar esse charlatão. Aí Jesus perguntou, Simão, o que te parece? Eu vim aqui, você não me deu água para lavar as mãos e os pés, e essa mulher entra aqui e não deixa e não para de jogar esse perfume e me ungir para a minha sepultura. O que te parece? Alguém, e conta uma parábola, né? De alguém que foi perdoado em uma grande quantidade de dinheiro e foi muito grato, e alguém que foi perdoado em uma pequena quantidade de dinheiro e foi pouco grato. A quem você acha que tem mais gratidão? Quem devia mais e recebeu maior perdão. Ele disse, lógico, quem recebeu maior perdão porque devia mais. Ele falou assim, assim acontece, a quem muito ama é porque muito foi perdoado. Então isso mostra o resgate da raiz. As pessoas hoje, as instituições religiosas querem ser leões, querem mostrar a sua força. Olha a força dos nossos equipamentos, do nosso prédio, da nossa conta bancária, olha a força da nossa organização, olha a força que nós temos, da nossa influência. Mas o Senhor quer mostrar a raiz. A raiz é o culto daquilo que Ele colocou. E a força Ele vai manifestar para glorificar o nome dEle. Ele é digno. Na minha vida, eu não sou digno, mas Jesus que vive em mim, Ele é digno. E Ele vai abrir todas as coisas. E Ele vai declarar todas as situações. E todos os lapsos da sua trajetória vão ser vividos 100% para que você alcance essa dignidade. Então, quando ele olha no trono, ele vê em pé o cordeiro que tinha a face de leão. Mas amanhã, ele é cordeiro ou ele é leão? Ele é Davi. Davi, ele matou o leão, porque ele era um leão. E Davi era um pastor dos cordeiros, das ovelhas, porque ele era uma ovelha. Então, o que fez Davi? Tirou um cordeiro da boca do leão. Porque aí está uma figura de que ele é os dois, como um grande pastor. Então, quando você entende a figura da Bíblia, e você entende como cordeiro, ele venceu. Ele não venceu reclamando, ele foi como ovelha muda ao matadouro, e ele teve uma vitória completa naquela cruz. Como cordeiro, ele venceu as acusações, e como leão, ele despedaça toda a marca do pecado na tua vida, na minha vida, nos ambientes. Ele nos limpou completamente, para que a marca da nossa vida fosse uma marca de muita vitória, de muita força, força contra o inimigo. Então, a marca da dignidade está nesses selos, está na dignidade que ele tem de enfrentar todas as coisas, porque ninguém podia olhar para o livro, mas ele tinha o poder de encarar, o poder de resolver, o poder de ter os olhos de fogo e dizer, isso vai ser desta maneira. E Jesus hoje, na sua vida, Ele está resolvendo, Ele está tirando essas pendências, Ele está colocando os seus olhos de fogo, Ele está colocando esses olhos que dizem que são os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, Ele marca, a marca desses 7 olhos, Ele fala assim, o cordeiro de pé, ele tinha 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, e 7 chifres. O chifre significa autoridade. Ele tem autoridade e ele tem visão. A visão e a autoridade todos nós somos cordeiros. Então aqui ele coloca 2 versículos marcando aquilo que significa o cordeiro nos 7 olhos e nos 7 espíritos. Ele diz que ele está comprando de toda a tribo, toda a língua, toda raça, toda nação. Ele está comprando essas pessoas. Ele comprou e ele nos
constituiu. Então ele diz: tribo, língua, povo, nação, reino e sacerdote. Ele nos constituiu. Quando ele faz isso, ele está dizendo que todas essas coisas é a marca daquele que venceu, a marca daquele que viveu um chamado especial, a marca daquele que hoje, na minha vida e na sua vida, está sendo marcado como o único digno de fazer aquilo que o outro não poderia fazer. Por isso você tem hoje uma marca na sua vida, a marca desses 7 Espíritos de Deus, a marca daquele que venceu todas as coisas e a marca daquele que colocou sobre mim e sobre você a marca desses 7. Então, esses 2 versículos estão marcando o que significa os 7 Espíritos de Deus e o que significa os 7 chifres e os 7 olhos. Então ele fala assim, primeiro ele coloca em Apocalipse 5:9, toda tribo, língua, povo, nação, reino, constituídos, sacerdotes na terra. Nós somos desses 7. Nós temos autoridade, porque esses 7 grupos vão ser alcançados, ou seja, o Senhor quer alcançar todo mundo. Qual é a tua tribo? Qual é a tua língua? Qual é o teu povo? Qual é a tua nação? Qual é o reino? Qual é a tua constituição? Qual é o teu sacerdócio? Aquele que tem 7 chifres, aquele que tem autoridade para colocar identidade na tua vida. O que faz uma religião? Não, você não pode ser dessa tribo, você tem que ser igualzinho todo mundo aqui, bota o uniforme cinza, azul e preto. Não, isso é a religião. A religião, ela quer pasteurizar todo mundo, mas o Senhor comprou cada um na sua tribo, na sua língua, no seu povo, na sua nação, no seu reino, na sua constituição e no seu sacerdócio. E infelizmente, só tem visto sacerdócio no púlpito, mas tem sacerdócio nos negócios, tem sacerdócio na educação, tem sacerdócio nas artes, tem sacerdócio em todos os lugares, no governo, na política. Então eu vejo essas 5 áreas sacerdotais como fundamentais, e que Deus levante sacerdotes, não apenas nos púlpitos. Eu sou um sacerdote nos negócios e na educação, porque Deus me constituiu para isso. E você, eu trago a palavra no púlpito, mas todos esses têm que ter voz no púlpito, no altar. Tem que ter a voz do governo nesse altar. E glória a Deus que outro dia eu vi o ministro da Educação começando uma reunião com Bolsonaro, orando. Glória a Deus, o ministro da Educação hoje, ele é um pastor. Ele está no governo, mas ele está exercendo um sacerdócio. E seja assim nas artes, que cheguem aí os que cantam, os que tocam, os que dançam, os que fazem filmes, que possam proclamar o reino de Deus. Seja assim nos negócios, os que empreendem, os que investem, os que produzem, que têm visão do reino de Deus. Então, 7 chifres, 7 poderes de povo que vão ser alcançados. E depois ele diz, em Apocalipse 5:12, ele fala assim, que eles estavam proclamando em grande voz ao Cordeiro, dizendo, digno ao Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. São 7, são a marca dos 7, que é Apocalipse 5:12, que são os 7 Espíritos de Deus, que tem os olhos de Deus. Os olhos de Deus é a visão. Então você entendeu, você tem a marca da visão e a marca da autoridade da sua identidade. Então você tem identidade e você tem visão e você tem raiz. Eu quero orar isso por você. Você tem que saber a tua raiz. Tem tanta coisa escondida, poderosa na tua vida, né? Olha o que havia na raiz de Davi. Os outros estavam abandonando ele, mas ele tinha naquela raiz uma força. Aquela força um dia se manifestou. Deus tem um turn point na tua vida, um momento onde a raiz vai se manifestar e esse grande fruto vai aparecer. Eu quero orar por essa raiz, eu quero orar por essa manifestação, eu quero orar para que você tenha uma identidade definida, tribo,
língua, povo. Agora vem uma religião, aqui não pode falar assim, aqui não pode falar assado. Você falou um palavrão. Vou falar aqui outro para você então. Sabe o que acontece? As pessoas elas estão tão presas em coisas que não tem nada a ver. Porque elas estão perdidas. Isso aqui, essa tatuagem, esse piercing, isso não é de Deus. Você não sabe qual é o povo, você não sabe qual é a tribo, você não sabe qual é a língua, você não sabe qual é a nação. Deus está constituindo a todos. Por isso que eu odeio essa religião, que ela é só de aparência. Deus tem em você uma essência. Santidade é o nome do Espírito. O Espírito é santo. E se esse Espírito não é santo em você, ele não produz fruto nenhum. A marca da santidade não é andar, bonitinho, eu andando com gravata, cabelo no gel, eu faço assim no louvor, que santidade. Isso é aparência. Santidade é fruto. Santidade é resultado. Santidade é o que Deus espelhou pelo teu espírito. Agora, João Batista, o maior homem nascido de mulher, era uma desgraça para o pai. Porque o pai era sacerdote no templo, João Batista era no deserto. E o pai falava assim: João, vem comigo trabalhar, você é meu filho, tem palavra de Deus na tua vida, vamos para o templo. Não, eu estou aqui no deserto. O pai de João Batista usava linho fino, e João Batista, pele de camelo. Só que ele falou assim: Joãozinho, usa essa roupa aqui. Não! Ele usava pele de camelo. Faz o desejo do papai, usa essa roupa, é linho fino, eu sou sacerdote. Ele estava mudando um paradigma. João, seguinte, definitivamente, para de comer essas coisas. Mel e gafanhoto, tem aqui no templo as iguarias, todas as ofertas, come aqui disso aqui. Não. Por quê? Porque era a tribo, era a língua, era o povo. Deus está mostrando que Ele tem 7 autoridades nos 7 chifres, e que Ele tem as 7 visões. E se você não tiver identidade da raiz, a visão de autoridade do Cordeiro, e a visão dos 7 olhos, dos 7 Espíritos de Deus, você, na tua história, não vai ter dignidade para nada. Então eu vou orar por isso, porque eu quero você. Eu quero que o reino de Deus tenha de toda a tribo, toda a língua, todo o povo, toda a nação, todo o reino, que são constituídos sacerdotes da terra. E a religião tem um formato único, cabelo assim, roupa assim, barba assim, não pode usar barba, tem outra. Uma vez eu fui pregar num lugar, o cara: é você o Bispo Betão? Eu achei que fosse uma pessoa gorda. Posso fazer, né? Isso foi muitos anos, não tinha mídia social, né? Te ouço na rádio, achei que fosse uma gorda. Eu falei: dá uns travesseiros aí, eu posso botar aqui. Bota aqui os travesseiros, fico bem gordo, né? Que na época bem magro ainda. E você não trouxe gravata? Eu falei: me dá uma gravata que eu ponho aí. Aqui nós pegamos de gravata. Também, aqui não é bom, bigode e pelo não é bom, não sei o quê. Tá? Amigo, te contar, que tribo é essa? Não é a minha tribo. Mas glória a Deus. Deus é que sabe. Eu não quero mudar ninguém na forma, mas eu quero saber muito do conteúdo. Porque o conteúdo vai definir a forma, e é santo. Tribo santa, língua santa, povo santo, nação santa, reino santo, constituição santa, sacerdotes da terra santo. Por quê? Eu sou da família do Espírito Santo. O santo não é a forma, o santo é a essência, está na raiz. A santidade, ela tem uma manifestação moral, mas ela tem uma essência espiritual. Porque reprodução moral está cheio por aí de fake news. Eu quero saber de essência. E Deus quer te dar identidade. Deus quer te dar essas 7 marcas. E Deus quer te dar estas 7 visões do poder, da riqueza, da sabedoria, da força, da honra, da glória e do louvor.
Então, quando você entende isso, a sua vida, então, 100% está marcada por aquilo que Deus quer realizar. Vamos orar? Glória a Deus. Nossa oração da vitória, então, vai ser em cima dessas marcas, dessa identidade que você tem, dessa unção que o Senhor está colocando em você, como povo, e colocando em você também os 7 olhos e os 7 Espíritos de Deus que estão sobre toda a terra. E eu desejo, olha, vai ter uma diversidade no céu que você vai se assustar, né? Com quem Deus resgatou, com quem Ele fez dele, com que Ele fez, o que fez o cordeiro, o que fez o leão. E graças ao Senhor, eu quero essa diversidade em todas as coisas, né? Eu tenho clareza da minha identidade, quero que você tenha clareza da sua identidade, que você tenha clareza daquilo que o Senhor escolheu você para realizar, e que você tenha clareza da visão que você vai ter daquilo que você é e daquilo que Ele é em você. Vamos orar? Oração da vitória nessa quarta-feira de cura, Senhor. Eu quero clamar pelo poder dessa raiz, essa raiz de Davi, essa raiz de Davi que se tornou o leão de Judá e que venceu com dignidade. Senhor, traga dignidade como manifestação daquilo que hoje está escondido, daquilo que hoje está como raiz, mas que o Senhor está fazendo subir essa raiz e para trazer um fruto à existência, um fruto que seja o apostólico na sua essência, um fruto que seja uma verdade espiritual, não um fruto de aparência religiosa, não um fruto de pessoas que não são transformadas, mas são apenas capas, são sepulcros caiados. Nós queremos condenar e denunciar toda essa aparência religiosa que quer se impor sobre as coisas que são essenciais do Senhor. Suba o poder da raiz, venha a raiz de Jessé, alguém que se sentia até mesmo escandalizado, até mesmo excluído, porque ele veio de uma origem moabita, mas o Senhor transformou daquela raiz, o Senhor tirou de Moabe, até de Moabe o Senhor chamou, até do que era maldito o Senhor reverteu. Nós clamamos pelo poder dessa raiz, revertendo maldições, escondendo mesmo a vida, porque todos que respiram hoje é porque o Senhor nos deu vida, e o Senhor vai poder trazer transformação, porque essa raiz vai subir e vai se tornar um leão. Eu profetizo o leão se manifestando em você, a marca do leão de Judá, a marca daquele que venceu, a marca daquele que derrotou todas as coisas que lhes eram contrárias, com o poder dos 7 Espíritos de Deus, com o poder da autoridade do Cordeiro, que essa autoridade nos faça conquistar todas as pessoas que o Senhor deseja. Nós queremos salvar de toda a tribo, língua, povo, raça, nação. Nós queremos que a salvação venha e haja uma constituição, e haja um reino, e haja sacerdotes sobre essa terra. Levanta sacerdotes, Senhor, nas artes, levanta músicos, levanta, Senhor, pessoas da mídia, levanta pessoas do cinema, do teatro, levanta sacerdotes nas artes, levanta sacerdotes na educação, nas escolas, nos sistemas, no aprendizado. Levanta sacerdote nos negócios, que honrem o teu nome, que façam com vontade e com consagração. Levanta sacerdote na política, Senhor, nos governos onde há tanta malignidade. Levanta o sacerdote nos teus altares para levar a tua palavra e para levarmos adiante aquilo que é o teu reino. Mostra, Senhor, a visão. O Senhor tem a visão de poder, de honra, glória, sabedoria, riqueza. Essa visão acompanha a nossa vida, e o louvor seja tudo que o Senhor receba de nós, que temos em nosso espírito comunhão contigo. Obrigado pela marca dessa dignidade. Oramos Beshem e Yeshua HaMashiach.